Muito bem. Olha aí, na Lua, dizem que esse rapaz aí, o Silvinho, ele só gravou o LP, mas se desviou. Mas eu não posso afirmar que ele não se salvou, não. Sabe por quê? Porque na hora da morte dele, se ele chegou a confessar um dia, na hora da morte dele, ele pode ter pedido perdão a Deus. E aí, Deus não perdoa, não? Então, tem situações, irmãos, que nós não podemos julgar o desviado. Morreu desviado. Nós temos esse hábito de ser juiz da vida dos outros. Mas nós não fomos chamados para ser juiz. Se existe uma coisa que está em falta é o perdão de quem deveria perdoar. A misericórdia está em falta dos cristãos. Que nós temos a facilidade de matar e condenar, não sendo eu, o outro que se lasque. Quando o pecado é dos outros, é muito fácil a gente condenar, assim como Davi condenou ele mesmo. Ele condenou, mas quando ele soube que era ele, então ele pediu clemência, misericórdia. Irmão, a misericórdia, ela é um remédio, ela cura a alma. A misericórdia, o perdão, cura a alma. Mas em vez de você levar esses remédios para a pessoa, você vai logo com um pau na mão para tacar na cabeça e acabar de matar. Errou. Mas até hoje a frase de Jesus, quando estava lá na beira do mar, escrevendo, tem gente que quer saber até o que ele estava escrevendo. Ô Jesus, irmão, ô Jesus. Vamos saber só o que a gente saber, não vamos querer adivinhar não. Nenhum adivinhão vai pro céu não, irmão. Ele cabeça baixa escrevendo na areia. Tem gente querendo saber, querendo descobrir o que era que ele estava escrevendo. Aí a palavra que ele usou naquele momento ali, até hoje, ela não mudou não, continua a mesma. Quem de nós não tem pecado? Ele não está dizendo quem de nós vive pecando não, é diferente, irmão. Estamos sujeitos ao pecado, peca aqui, peca acolá, mas viver pecando, gostando do pecado, você continua sendo escravo. Escravo mesmo. Pois bem, e eu não posso condenar, até porque também aqueles que Jesus curou, muitas das vezes Jesus diz, a tua fé te salvou, significa curou. Mas Jesus pode também aplicar o termo salvou, porque Jesus sabia se a pessoa ia permanecer ou não. Mas eu não sei. Muitas pessoas são curadas. Quantas pessoas ele curou no mundo todo ali, naquela onde ele vivia, curou tantas pessoas. E depois que a pessoa recebe a bênção, esquece o abençoador. Agora eu vou curtir. Cadeirante, de roda. Se ele for curado, irmão, se ele for curado e não for convertido, não se converter, ele pode até passar um dia na igreja, mas depois ele pega o bico. Gálatas capítulo 5 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. E o 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a cobiça contra o espírito porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei é essa? Não é a lei dos 10 mandamentos, não é a lei que cria, é a lei do pecado. O pecado é uma lei que aprisiona o ser humano. Porque as obras da carne são, aí vem falando aqui, vi inveja e tal, aí diz assim, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque vós, irmãos, fostes chamados. Então, irmão, nós fomos chamados à liberdade, significa que nós éramos escravos, éramos prisioneiros. De quê? Escravo de quê? Prisioneiros de quê?
milhões e milhões de pessoas são prisioneiras da sua religião. Pessoas prisioneiras dos seus vícios. E a sua religião não consegue libertar, porque religião nenhuma liberta ninguém. Pelo contrário, algumas aí que existem faz aprisionar, acorrenta a pessoa e a pessoa não lê a Bíblia e é levada por correntes distorcidas, por doutrinas de demônios, por conceitos de homens. Fostes chamados à liberdade. Quanto os presos não dariam para estar livre hoje? E existe uma prisão, irmão, a prisão das drogas. Quantas vidas aí jogadas pelos cantos e passam nas ruas, estão jogadas, presas, livres, mas presas. Pessoas que dariam tudo para se libertar. Eu ainda acredito que Jesus liberta. Mas se a pessoa não quiser se libertar, não ir até os pés dele, não vai se libertar. Não vai. Ele não vai sair por aí libertando quem não quer, não. Vinde a mim, ele está chamando. Primeiro você tem que, para se libertar, você tem que descobrir que é um preso, que é um escravo. Enquanto você não admitir que é um viciado, você vai continuar preso. O advogado espiritual, ele é Jesus. Ele liberta das drogas, dos vícios, da prostituição, da religiosidade. E, meu irmão, o que tem pessoas vivendo um mundo religioso, fechado na sua religiosidade. E nós estamos vivendo dias difíceis que Pedro, ele pregava para os judeus, mas quando se encontrava com os gentios, ele era um crente para os gentios, e para os judeus ele era outro crente. Paulo chegou e bateu de frente com ele. Paulo repreendeu Pedro, o mingau lá, repreendeu. Rapaz, como é que tu se comporta para uns de um jeito e para outros de outro jeito? Seja uma coisa só. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro, né? Duramente. E o pior que ele também assim, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E outro dia o pastor Balsi pregando sobre isso aí, ele disse que os que eram de Cristo eram pior do que os outros. Oh meu Deus, porque era só de nome, só de fachada. Se achavam melhor do que os outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Mas tem muitos presos aos dogmas. E aí dele se rebelar, se bater de frente, é disciplinado, Não estou mandando você bater de frente não, irmão. Se a sua igreja tem normas, então cumpra as normas da sua igreja. Mas preste atenção, se as normas da igreja não estão batendo de frente com a palavra. Não está distorcendo a palavra. Que há conceito de homens e a doutrina é a palavra de Deus. Há dogmas que os homens inventam e criam como doutrina. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Irmão, crente erra deliberadamente. O ímpio não, ele erra porque ele é escravo do pecado. Adão errou deliberadamente e Eva também, porque eles foram orientados. E aqui Paulo está dizendo, Paulo não, agora eu não sei se é Gálatas ou é Hebreus, ninguém sabe, não é Hebreus, né? Ninguém sabe quem foi que escreveu Hebreus. Então ele está dizendo aqui, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Porque, irmão, a vontade da carne, ela é totalmente na contramão do Espírito. Porque se já fomos sepultados, também os desejos carnais também devem ser sepultados. E quem vai sepultar sou eu e você. Não é Deus, não.
Não devemos dar ocasião, porque somos livres. Eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso pecar? Posso mesmo. Mas nem tudo me convém. Há uma diferença. Então sou eu que tenho que prestar atenção para não usar da minha liberdade para fazer o que não presta. Porque aquele que é nascido de Deus sabe o que convém e o que não convém. Ao religioso, ele não, mas Deus é bom. Ele peca, ele fuma, ele se droga, ele bebe, ele pula carnaval, mas depois está lá na reza, na missa, na coisa. Não tem mudança de vida, porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo, não é com a religião não, com Cristo, os olhos dele são abertos, a mente dele é destapada. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, cegou a mente, não é os olhos não, mas a mente só entende alguma coisa com a visão dos olhos, ou então do ouvido. Então, não useis a vossa liberdade, Obadias, não usa a tua liberdade para dar ocasião à carne. Mas digo, porém, andar em espírito. Olha, irmão, para andar em espírito é tão difícil. Não é o fato de eu estar 30 dias na igreja, consagrando. Como eu já falei aqui, eu volto a repetir. Se a tua consagração só faz efeito dentro da igreja, você está perdendo o tempo. Porque a consagração dentro da igreja tem que fazer efeito lá fora. Porque se você consagra lá na igreja, 8 horas de joelho, toda semana está na consagração, e em casa, tu tens um comportamento diferente, que consagração é essa? Como é que tu vai ganhar teu marido se a Bíblia diz assim que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras? E o marido sábio também, quando a mulher e o homem, ela é normal, irmão. Uma coisa é para o outro também. O homem sábio se consagra, pai, se consagra, mas em casa, a consagração da igreja não fez efeito em casa. Então isso não vale a pena. Não force a sua mulher ir para a igreja, não. Mas eu sou crente, ela tem que ir comigo. Não force, não. Mude de atitudes. Seja diferente para ganhar a tua mulher sem palavras. Assim como a mulher, não seja estúpida. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Minha irmã, pior, irmão, que tem umas que fazem de propósito que apareça o marido, pega o beco. E outros também, faz de propósito para essa mulher pega o beco. Mas não faça assim, não. Digo, porém, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. O espírito quer consagração, a carne quer imundície, quer depravação, quer o que é alheio, porque tudo que é proibido gera um... Como é que as pessoas falam, meu Deus? Adrenalina. Dá mais adrenalina, tudo que é proibido, tudo que não é permitido gera adrenalina. Mas cuidado com essa adrenalina, que ela pode afetar a tua alma. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui, como eu falei, a lei aqui não é os 10 mandamentos, é a lei do pecado. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mudeis, e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. Então, porque porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque as obras da carne são, irmão, é muita. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, irmão, inimizade, invejas dentro da igreja, porque o irmão canta, tem um dom de cantar, porque o irmão toca, porque o irmão prega bem. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha, os que cometem tais não herdarão. Você pode até estar numa igreja, você pode até estar seguindo uma religião, mas não vai herdar o reino. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Os que cometem tais coisas, que andam se prostituindo, que andam bebendo, que andam fumando, nenhum viciado entrará no reino do céu. Mas eu sou religioso. Não, a religião não liberta ninguém do vício, mas o poder da palavra liberta. No dia que você for liberto dos seus vícios, você vai ser liberto da sua religião também. Então, os que tais coisas praticam não herdarão. Não herdarão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E para encerrar, e os que são de Cristo crucificaram, olha, crucifica, mata, sufoca a carne, não dá ocasião, não dá liberdade, não dê lugar ao diabo, diz a palavra, não dê brecha, não permita ele se andar na sua vida. Mas para isso tem que ter uma consagração, não só que faça ser feito na igreja, mas que a consagração da igreja faça ser feita em casa, faça ser feito no trabalho, faça ser feito na rua. Consagrar, irmão, não é só ficar de joelho, é consagrar olhos, mente, boca, né, mãos, pés. A vida, como se vestir também, é um modo de se consagrar. De que adianta o vestido lá embaixo? Não vá nessa onda não, irmão. Porque a mulher cristã, ela se veste com pudor, com caráter. Ela não se veste com indecência. Porque se eu faço alguém pecar, eu também peco. Com roupas indecentes. Mas hoje, crente moderno tem que ser light. Tem que andar em academia, tem que andar bem vestido, mostrando o corpinho, que é para... E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Será que eu já crucifiquei? Não, irmão, eu tenho que crucificá-la todo santo dia. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque aí andar no Espírito, na carne, a situação não é boa não. E pode dar, no final de tudo, pode dar errado, viu? Amém.